Que sinais deixam óbvio que alguém está apaixonado por você? História 1. Se eles riem de tudo que você diz, há uma boa chance de que estejam interessados em você. Opinião. Isso é um sinal clássico. Se alguém ri de tudo que você diz, até das coisas pequenas, geralmente significa que a pessoa está interessada. É uma maneira de mostrar que está atenta ao que você faz e está gostando da sua companhia, possivelmente porque está afim de você. História 2. Você fica acordado conversando com eles várias noites seguidas e acaba bagunçando toda a sua rotina de sono. Fonte. Eu estou passando por isso agora. Opinião. Se você está ficando acordado até tarde conversando com eles e isso está atrapalhando seu sono, isso mostra o quanto eles significam para você. Está claro que você está realmente investindo e a presença deles é algo que você valoriza profundamente. História 3. Eu sabia que uma ex-colega de trabalho estava interessada em mim por causa da atenção extra que recebia dela. Todo mundo em geral era gentil comigo, mas ela era extremamente gentil. Ela me trazia lanches, eventualmente começou a me dar pequenos presentes e me dizia para fazer minha pausa para o almoço, mesmo que eu já soubesse que era a hora. Eu sabia que ela confiava em mim quando me emprestou o laptop dela para levar para casa por alguns dias, para que eu pudesse aprender a usar e depois ensinar ela. Além disso, o fato de ela realmente me perguntar e demonstrar curiosidade sobre o que eu gostaria para o Natal também ajudou a me mostrar que ela se importava. Eu fiz muitas coisas que deveriam ter mostrado a ela que eu me importava e gostava dela também, mas acho que eu deveria ter feito mais. Opinião. Parece que ela estava realmente se esforçando para mostrar o quanto se importava com você, desde a atenção extra e os presentes até confiar o laptop dela a você. É claro que ela tinha sentimentos fortes por você. Às vezes, ações falam mais alto do que palavras, e os esforços dela definitivamente mostraram que ela estava afim de você. História 4. Ofensas leves e provocações entre si, mas nunca fazer um elogio por receio de que seja interpretado de maneira errada ou possa acabar revelando interesse romântico. Opinião. Quando vocês ficam trocando insultos leves e se zoando, mas evitando elogios diretos, geralmente é um sinal de uma paixão escondida. As provocações brincalhonas podem ser uma forma de disfarçar sentimentos mais profundos, enquanto evitar elogios explícitos mantém as coisas leves e não revela demais. História 5. Menino, como você está? Menina? Estou bem e você? Menino, estou bem e você? Opinião. Se vocês ficam presos em um ciclo de perguntar como o outro está, pode ser um sinal de crush com a timidez atrapalhando. Confesso que já fiz isso uma vez quando eu ainda era adolescente. História 6. Estar na faculdade e acordar às 7 da manhã para tomar café da manhã com ela, mesmo quando eu não tinha nenhuma aula naquele dia. Edição. A propósito, eu detesto acordar cedo. Opinião. Se você está levantando às 7 da manhã para tomar café da manhã com ela, apesar de odiar acordar cedo, é um sinal claro de crush. Mostra que você está disposto a fazer sacrifícios só para passar um tempo com ela, mesmo que isso signifique enfrentar algo que você realmente não gosta. História 7. Normalmente só os outros conseguem perceber, mas quando você não está olhando, eles ficam te olhando sempre que tem a chance. Risos. Opinião. Quando eles ficam dando olhadinhas discretas em você quando você não está olhando, é claro que estão realmente interessados. Esses olhares tímidos dizem muito sobre como eles se sentem, mesmo que estejam tentando passar despercebidos. História 8. Olhares de desejo e conversas nervosas. Opinião. Acho que qualquer um que já esteve apaixonado já passou por isso. História 9. Dar a eles um desenho que você fez deles. Opinião. Dar a eles um desenho de si mesmos é um gesto sincero que mostra que você se importa profundamente, a menos que você seja ruim em desenhar. Nesse caso, eles podem acabar achando que é um insulto. Risos. História 10. Quando o grupo ri, eles olham para você para ver se você também está rindo. Opinião. Quando eles olham para você para ver se você está rindo junto com o grupo, isso mostra que estão atentos ao que você pensa. Lembro de ter lido que é um sinal claro de interesse, meio que procurando pela sua aprovação. História 11. Literalmente todo mundo assim que eu arrumo uma namorada. Opinião.
É engraçado como de repente todo mundo parece interessado assim que você arruma uma namorada. Parece que seu relacionamento te torna muito mais atraente. História 12. Ligar ou mandar mensagem bêbado e no dia seguinte ligar ou mandar mensagem para pedir desculpas pela noite anterior porque estavam bêbados. Opinião: se eles estão ligando ou mandando mensagens bêbados e depois pedindo desculpas no dia seguinte, geralmente significa que você está na mente deles, mas eles não têm coragem o suficiente para ligar para você enquanto estão sóbrios. Eles estão entrando em contato porque se importam e se sentem mal por possivelmente terem dito algo estúpido com a coragem extra que ganharam bebendo. História 13. Quando alguém te dá algo tipo chiclete ou salgadinhos e não oferece para mais ninguém, ou então oferece mais para você do que para qualquer outra pessoa. Opinião: se eles estão sempre compartilhando coisa com você e com mais ninguém, é um sinal de que estão prestando atenção extra em você e querem garantir que você esteja bem cuidado. História 14. Rir mais alto das suas piadas. Usar o seu nome com frequência. Ficar sempre olhando para você. Comentar em cada status das redes sociais e curtir todas as suas postagens. Opinião: todos esses são indicativos de interesse. É a maneira deles se manter perto de você e fazer você se sentir valorizado. História 15. Acho que eu li isso no Reddit há muito tempo atrás. Mas depois de ouvir uma piada engraçada e rir, as pessoas tendem a olhar para aqueles que admiram ou com quem se sentem próximas para avaliar a reação deles. Não é exclusivo de paixonites, mas é bem revelador. Opinião: as pessoas costumam olhar para aqueles que admiram depois de uma piada para ver se eles estão na mesma sintonia. É uma forma de compartilhar o momento e pode revelar sentimentos mais profundos. Embora não se limite apenas ao interesse romântico, é claro. História 16. Sinto que um sinal bastante claro que eu notei principalmente em mim mesmo é quando alguém age de forma oposta ao estilo social que geralmente tem, em torno de uma pessoa específica. No meu caso, sou muito tímido e introvertido, e tenho ansiedade social. No entanto, se eu tiver uma paixonite por alguém, de repente consigo iniciar e manter conversas, não sempre de forma elegante, e tento falar um pouco mais alto e com confiança. Eu sorrio mais, enquanto com outras pessoas, geralmente pareço um pouco monótono e sem emoção. Fico mais brincalhão quando estou perto de quem eu gosto, e assim por diante. Já tive amigos muito barulhentos e extrovertidos que, ao se apaixonarem por alguém, se tornam totalmente o oposto ao redor deles. Eles ficam tímidos, hesitantes e excessivamente conscientes do que estão dizendo e de como estão dizendo. É realmente interessante. Opinião: eu acho que isso acontece porque as pessoas querem se tornar o que seu crush gosta, e é por isso que o comportamento deles muda tanto. História 17. Havia uma garota que trabalhava em um café e tinha uma paixonite por mim. Às vezes, quando eu começava a me despedir, ela dizia: "Ah, não, vem, fica mais um pouco. Eu te compro uns nachos." É bem difícil recusar isso, então ela comprava uns nachos com desconto de funcionária e preparava um prato incrível, e a gente sentava e comia juntos. Sim, isso é território de paixonite. Edição: não foi um final de conto de fadas, mas foi um final feliz. Não éramos feitos um para o outro dessa forma. Eu estava destinado a ajudar ela com o que ela precisava desesperadamente, e ela estava destinada a me ensinar uma lição sobre o poder de ouvir e se importar com alguém além da cama. Nós mudamos a vida um do outro para melhor, ao longo de alguns meses. Opinião: oferecer comida para manter alguém por perto mostra claramente interesse, e embora não tenha terminado em romance, ainda foi significativo na minha opinião, porque ambos cresceram com a experiência de maneiras valiosas. História 18. De repente eles começam a querer passar mais tempo com você e a tocar você de forma sutil, como colocar a mão no seu joelho, dar uma cotovelada, cutucar e por aí vai. Comparar o tamanho das mãos é uma maneira fácil, mas muitas vezes negligenciada de toque sutil. Mas isso só funciona uma vez, a menos que a diferença de tamanho seja realmente grande. Você também tende a se gabar ou a falar mais do que costumava para chamar a atenção deles. Ou quando você faz contato visual do outro lado da sala e eles desviam o olhar como se fosse um crime, só para olhar para você de novo mais tarde.
Um detalhe pequeno, mas verdadeiro, é que quem está com apaixonite sorri aquele sorriso que deixa claro que está apaixonado. Quem não sorriria ao estar perto da pessoa de quem gosta? É quase impossível não sorrir, a menos que você esteja corada e sem palavras. Por alguma razão, eu sempre tentava ficar perto deles, mesmo que parecesse fora de lugar. Eu tentava ser estratégica, conversando com um amigo ou inventando uma razão para estar ali. A lógica foi por água abaixo no dia em que ele decidiu se sentar na minha mesa do almoço. Mais para estar com nosso amigo em comum do que comigo. Pelo menos ele sabia o meu nome. É difícil conversar durante o almoço quando todo mundo está tentando engolir um sanduíche rápido para depois se preparar para as provas e exames de última hora. Opinião: eu acho que esses são sinais bem claros de um crush. Mais toque, querer estar perto de você e aqueles olhares desconfortáveis todos apontam para interesse. Ah, e aquele sorriso que você mencionou, com certeza é um indicativo. É bem difícil esconder sentimentos genuínos quando você está perto de alguém de quem gosta. História 19. Sorrisos largos e olhos brilhantes. Olhares furtivos quando acham que você não está olhando. Desviar o olhar quando você os vê, às vezes até sorrindo de volta. Acenar para você, sorrir. Às vezes se esforçam para esbarrar em você e às vezes até te seguem. E eles ficam miseráveis quando não conseguem te ver. Mas quando vocês conseguem se olhar, é como se ambos fossem revitalizados com energia. É como se vocês simplesmente não vissem a hora de estar perto um do outro. Opinião: um amigo meu tinha uma amiga que estava sempre sorrindo e aparecendo onde quer que ele estivesse. Ela ficava realmente triste quando não estava por perto. Mas assim que via meu amigo, parecia que o humor mudava completamente. Totalmente uma crush. Ou uma stalker. Risos. História 20. Eu esperei o trem de uma garota que eu gostava por um ano inteiro na universidade, tentando chamar a atenção dela. Até cheguei a ver vários trens que eu poderia ter pego para voltar para casa a partir, só para ficar na plataforma dela. Demorou 3 meses para começarmos a conversar, 6 meses para trocarmos redes sociais e 10 meses para virarmos amigos que se encontram na universidade. Depois de 12 meses começamos a conversar até meia-noite e depois todas as noites. Nada aconteceu, então parei de vê-la e de falar com ela. Uma semana depois, ela me ligou querendo sair. Eu disse que tinha uma festa e ela implorou para ser a minha acompanhante. Fomos à festa, acabamos ficando juntos depois de alguns drinks. E ela passou a noite na minha casa. Agora ela é minha namorada há 2 anos e estamos prestes a morar juntos. Não sei qual é a moral da história, mas acho que às vezes tentar demais não leva a lugar nenhum. Ou você só percebe o que tem quando já não está mais por perto. Opinião: eu sinto que essa história realmente destaca como os relacionamentos podem ser imprevisíveis. Às vezes, todo aquele esforço pode não parecer dar frutos imediatamente, mas as coisas podem mudar quando você menos espera. No seu caso, dar um passo para trás levou a uma reviravolta surpreendente e a um ótimo relacionamento. Talvez a lição seja que o tempo e a persistência podem ser importantes, mas também que às vezes as coisas se resolvem de maneiras inesperadas. História 21. Ela me confundiu com seus sinais. Uma garota que conheço começou a falar comigo mais frequentemente, me enviando coisas engraçadas e tal. Quando a gente se encontrava, ela postava fotos minhas no Snapchat. Começou a se interessar por motos, que era minha paixão, mesmo nunca tendo demonstrado interesse antes. Ela também começou a fazer esse tipo de queda de confiança, onde caía em cima de mim de vez em quando. Implicava comigo e me cutucava o tempo todo. Achei que ela estava claramente afim de mim. Quando toquei no assunto, ela ficou um pouco ofendida e negou que gostava de mim. Me senti um completo idiota. É por isso que muitos homens têm dificuldade de dar o primeiro passo, porque uma situação dessas faz a gente ficar sempre questionando se entendemos direito os sinais. Opinião: eu acho que você pode ter lidado com sinais mistos. É bem comum interpretar mal as ações de alguém, especialmente quando a pessoa está sendo brincalhona e flertando, mas depois nega qualquer interesse romântico. É frustrante, mas é um lembrete de que interpretar sinais pode ser complicado, e nem todo sinal sempre significa o que a gente quer que signifique. É difícil, mas faz parte do processo.
História 22. Quando uma garota toca o cabelo muito mais do que o normal perto de alguém por quem ela possa estar interessada, isso pode ser um sinal. Coisas como girar o cabelo distraidamente com o dedo enquanto conversa, jogar o cabelo para trás ou expor o pescoço e as orelhas podem indicar interesse. Além disso, preste atenção nos pés das pessoas. Muitas vezes elas apontam os pés inconscientemente na direção do que desejam. Verifique se os pés estão apontados constantemente para uma pessoa específica em meio a uma multidão, ou até mesmo em direção à porta. Para onde eles apontam pode ser uma dica sobre o que querem. Se as pupilas da pessoa estiverem muito dilatadas quando você olha nos olhos dela, e ela estiver sóbria, isso pode ser um sinal de interesse. Os olhos das pessoas tendem a dilatar quando elas sentem aquele calafrio ao olhar para alguém por quem estão apaixonadas. Se você notar que os olhos deles parecem maiores depois do contato visual, pode ser um indício de interesse. Isso é mais fácil de perceber em pessoas com olhos azuis claros, mas até mesmo os olhos castanhos escuros parecerão maiores quando dilatados. Opinião: eu acho que essas dicas são bastante precisas para identificar um crush. Brincar com o cabelo, apontar os pés e as pupilas dilatadas podem ser sinais reveladores, mas para ser honesto, as pessoas que são muito boas em ler esses sinais sempre me assustam um pouco. Parece que elas podem estar analisando cada pequeno detalhe demais. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.